O Brasil, a partir do seu descobrimento, que na verdade é a invasão dessas terras pelos europeus que mataram, saquearam, estupraram, se tornou de imediato um grande cemitério para a população indígena e para a população negra em específico. O Brasil foi um grande cativeiro, né? Foi o país que mais se valeu da escravidão no mundo e também o que mais matou pessoas negras durante esse período. E a gente naturalizou essa morte e também naturalizou a perda dessa liberdade, essa privação de liberdade. Hoje a gente tem cerca de 800 mil pessoas aprisionadas no país. Em 1990 a gente tinha 90 mil pessoas. Isso representa um crescimento de mais de 700%. Um crescimento incrível, incrível no sentido que é difícil crer. Nosso som tá nos barraques, é mais alto que os prédios. E eu sei, como eu sei, que és um de nós. E aqui no Paraná a gente tem 30 mil presos, são prisões superlotadas. Cada preso custa R$3.000. O Estado gasta aproximadamente 800 milhões com essa política de superencarceramento. Porém, os números de violência, todos os indicativos só aumentam. No ano passado morreram 300 pessoas só pela mão da polícia. O Estado não só não diminui os homicídios que os civis cometem entre si, como também promove o aumento do número de homicídios. E o encarceramento não reforma o indivíduo da forma com que ele se propõe. Não há um processo de ressocialização sobre essas circunstâncias de cumprimento de pena. Quais? Superlotação, tortura, problema respiratório, problema de pele, sem possibilidade de profissionalização, sem possibilidade de educação, mesmo sabendo que 70% da população carcerária tem o ensino fundamental incompleto, o Estado não se encarrega de oferecer no mínimo essa educação alfabetizante para que as pessoas se integrem na sociedade. Então é óbvio que sob essas circunstâncias não há nenhuma possibilidade de ressocialização. Então para que serve? Meramente para armazenar, para punir, para se vingar e para ser o bode expiatório de uma sociedade tão desigual como essa que a gente vive. E qual o efeito disso? O efeito colateral do sistema são as facções, que eram meia dúzia no início dos anos 90 e que se somam mais de 80 hoje, com blocos, alianças e disputa pela soberania do país. Mas se o encarceramento não tem cumprido a sua função declarada, que é de ressocialização dos indivíduos presos e de harmonização da sociedade, então por que ela continua existindo e mais, existindo de forma tão custosa e numa crescente dos nossos últimos 30 anos? O perfil do preso brasileiro hoje é quem? Jovem, negro, pobre, morador de periferia de grandes centros urbanos com ensino fundamental incompleto, ou seja, foi desassistido desde a infância no que diz respeito ao acompanhamento escolar e cumprindo pena por um crime não violento, de receptação, de furto, de roubo, de tráfico de drogas, ao contrário do que diz os sensacionalistas dos programas policiais. Como o Datena e etc., pregam e alienam as pessoas de que todo mundo que está lá é assassino, estuprador, matou o passarinho, o cachorro, a vozinha. Até porque a vida não é a maior preocupação da nossa segurança pública, que naturalizou o fato de que somos o país que mais se mata com arma de fogo no mundo, incluindo aí os países em guerra. E não só somos o que mais mata, mas também como o que menos investiga homicídio. No Brasil, a taxa de elucidação de homicídios, ou seja, de desvendar o autor de um homicídio, é de 8%. Na França, é 80%. Nos Estados Unidos, é 65%. Na Argentina, que é aqui do lado, é 45%. Aqui no Brasil, é apenas 8%. A cada 100 pessoas que morrem, as autoridades policiais e a justiça conseguem chegar ao autor de apenas 8%. Mas quem são as pessoas que morrem? Quem são as vítimas desse homicídio? Será que é um homem branco, rico, que aparece no programa policial ganhando ibope em cima da desgraça de algum dos descamisados que mais se parecem com nós? As estatísticas brasileiras demonstram que não. 75% das vítimas de homicídio no Brasil têm esse perfil. Pessoas negras, com menos de 7 anos de estudo, e se a gente considerar a classe social, então a gente chega em um número acima de 90%. E isso porque a prisão brasileira é exclusivamente para as pessoas pobres. Então são as mesmas pessoas que são construídas como algoz, mas na verdade, pelas próprias estatísticas, são as vítimas. Então a política em relação aos homicídios no Brasil não pode ter como fundamento nos punir.
E isso demonstra não só uma falência institucional do Departamento de Homicídios das polícias por todo o Brasil, demonstra um projeto de segurança pública que não vê vida em nós. O sistema de justiça criminal é seletivo. Ele se volta aos crimes cometidos pelos mais pobres. E só isso justifica que no universo de 2.000 tipos penais, ou seja, 2.000 crimes previstos, o crime de tráfico, roubo, receptação e furto concentrem uma fatia de 75% da população carcerária. Por outro lado, os crimes em que os pobres são vítimas, que são os crimes de homicídio, como a gente já viu, que não é investigado, os crimes contra a administração pública, de corrupção ativa, de corrupção passiva, os cartéis empresariais, os crimes contra o consumidor, os crimes contra o meio ambiente e diversos outros crimes que a população, e principalmente a população mais pobre, é vítima. Esses crimes não são investigados. A gente viu o caso do menino que foi preso aí, jovem, negro, pobre, morador de periferia, 50 gramas, a polícia entendeu como tráfico, prendeu ele no meio da pandemia, o rapaz primário, e morreu de coronavírus. E ao mesmo tempo você vê o Beto Richa, o piloto das planilhas da Odebrecht, que desviou milhões das escolas que eram para ser construídas no interior do Paraná e está em liberdade. E essa instrumentalização das leis em prol das elites dominantes vem dos primórdios do nosso país, quando desconsiderou a existência da população negra para o direito civil, mas considerou para o direito penal, né? Não poderiam ser sujeitos de direito, exercer contratos, etc. Ou seja, eram coisas, mercadoria, mas por direito penal eram sim sujeitos e poderiam por isso ser punidos, né? Essa própria lógica de exclusão se deu também em outros momentos na história mundial, né? Os movimentos da ditadura ou movimentos como o movimento nazista foram também movimentos legais, isto é, as leis podem e normalmente são instrumentos na mão de quem governa. E a sociedade brasileira, que deveria pensar em diminuir o conflito, já que é uma sociedade tão violenta, sempre acaba pensando em resolver essa questão com o direito penal. E o direito penal, a gente sabe, ele encobre os conflitos. E qual seria o conflito principal desses temas que nós estamos falando hoje? O conflito principal está justamente no próprio perfil das pessoas que estão presas, né? Por que nós não abandonamos essa política comprovadamente fracassada de encarceramento em massa no Brasil? Por que a gente não resolve os problemas que a própria população penitenciária já nos aponta? Que é o da juventude desassistida, que é o do racismo, que é dessa desigualdade e pobreza tão forte, que é dessa polícia discriminatória. Nós mesmos, aqui em Curitiba, a gente tem uma proposta de averiguar a atividade policial a partir de câmeras, fiscalizar a atuação policial a partir de um GPS na viatura, de câmeras no corpo, de câmera na viatura, mas principalmente o órgão de controle dessas câmeras ser a ouvidoria, e uma ouvidoria externa à própria instituição, composta por movimentos sociais, por setores das instituições públicas, como o Ministério Público, o próprio Judiciário e pelas próprias forças de segurança pública também, obviamente, mas de forma que fique plural e republicana essa atuação. Outra proposta é a construção de um comitê de acompanhamento dos egressos do sistema prisional, para que a gente consiga detectar quais foram os problemas que levaram essa pessoa a ser presa e quais são os problemas que ela vai enfrentar depois de ter saído da prisão, para que a gente não faça com que a história se repita, a gente consiga ver se o que falta é um acompanhamento psicológico, se o que falta é um acompanhamento social, a integração no mundo do trabalho, a integração no mundo educacional, se é um problema de ordem privada, se é um problema de ordem pública, e fazer com que esse relatório e esse perfil criado a partir desse acompanhamento seja objeto de políticas públicas de reintegração desses presos, e que a gente consiga oferecer, a partir dessas políticas, uma cidadania plena para essas pessoas. 1, 2, 3, bote, pum!